muito A bem gente essa fala muito do pergunta. anticristo. O anticristo é um personagem, né? Sim. Não é coadjuvante, ele é um dos principais personagens. Mas deve ter mais pessoas, né? Como é que funciona essa divisão, por exemplo? Ele é a besta, ou o anticristo e a besta são pessoas diferentes. Ele é o falso profeta, o falso profeta e o anticristo e a besta são três pessoas diferentes. Como é que é? A Bíblia, ela mostra que vão ser três seres distintos, do qual um deles vai ser a personificação do mal. Essa personificação do mal, ela é o anticristo. E não é Satanás, não, né? Não. Satanás é o. Vai vir um espírito que vai entrar, João viu lá como uma rã, tá enfim. Essas três pessoas, nós temos duas bestas. Uma besta que sai do mar e outra besta que sai da terra. Ambas as bestas representam uma o poder político e a outra o poder religioso. Então nós vemos aí que duas pessoas vão auxiliar o anticristo na sua empreitada em relação ao desfecho, né, do cumprimento das profecias. E quando a gente fala assim, quem são os personagens principais? Bom, ninguém sabe exatamente quem vai ser o anticristo. Eu já vi alguns pregadores falando que se você pegar o que teve de pior em cada um dos ditadores que teve dentro da história, Hitler, Mussolini, Gaddafi, você pegar as características de todos os ditadores ou de todos os líderes que trabalharam com tirania dentro da história e unir em um único personagem, você tem a pessoa do anticristo. Mas aí a questão aí da besta, é a besta, então não é o anticristão. São duas bestas. São Uma duas delas é o bestas. anticristo. A que subiu do mar? Então, nós temos a besta que subiu do mar. Nós pegarmos o livro de Apocalipse. Mar fala de quê? Titões. Então, essa vai ser o poder. Entendi. E aqui veio da terra? Religioso? Religioso? Poder religioso. Quem é o anticristo? Então, na verdade, a besta ele representa. Essa besta As que tem o duas, aliás. poder, o falso profeta, ele vai estar do lado do anticristo, Sim. que é essa besta que veio da terra, que vai enganar as nações. Ele vai ter todo o domínio, todo o poderio político. Então, a besta do mar seria o falso profeta. A besta, vocês estão me confundindo. É o Apocalipse? Vocês estão banalando minha cabeça, vamos lá. A besta da terra, no caso, subiu da terra, essa vai ser o anticristo pelo fator do poder. Isso, Tem uma imagem para cada besta, ela se parece com algo diferente, ou não? Aí tem uma besta que é 3 cabeças, 4. Então, João, ele usa uma linguagem extremamente carregada de símbolos. Sim. Tanto que cada linha escatológica vai trazer uma interpretação sobre as características do anticristo. Eu vou tentar mostrar um pouco melhor para vocês, assim, em linhas gerais. Há muita especulação sobre quem vai ser a pessoa do anticristo. Certo. Tem gente que acredita que ia ser o Jared Kushner, que é o genro do Donald Trump. Tinha gente que acreditava que era o Papa João Paulo II. Sim. Tinha gente que acreditava que era o presidente Erdogan da Turquia. Teve pessoas que acreditavam que seria o Emmanuel Macron. Macron. Não, Emmanuel Macron não tem condição de ser, não. Ele apanha da mulher dele. O príncipe de Marrocos. Então, é complicado, né? Vou nem entrar nessa questão. É problema familiar, briga de marido e mulher. Mas eu não meto a colher. Ele levou um soco na cara, você viu? Dentro do avião. Gente, vamos lá. E ela deixou ele no vácuo agora também, a última do momento. Nossa, é de vera. Eles andando lá, Então, não quer nem dar a mão a ele. Então, vamos lá. Vocês perguntaram sobre a pessoa. Trabalha com essa linha de. Sim. Glenn Bernheim, um livro Manual de Estudos Éticos, ele trabalha de uma forma sensacional. Esse escritor, ele trabalha de uma forma fantástica. Por quê? Ele faz uma breve análise das profecias do livro de Daniel, ele faz uma breve análise das profecias do livro de Apocalipse,
e ele faz uma correlação, uma comparação. Deixa eu ver se eu consigo abrir algo aqui para vocês verem. Ele faz uma correlação, uma comparação entre as profecias de Daniel e de Apocalipse. Talvez, assim, procurando assim por alto, está muito marcado meu livro. Aham. Dá pra ver, estourado. não, hein? Tenta aí, Danilo, ficar mais perto para ele aí. Só para o Livro? pessoal ver. Meus livros estão todos marcados O que aí. você quer marcar? Tá marcado. Então, esse livro aqui, ele correlaciona os eventos Certo. que estão acontecendo no livro de Apocalipse. E, se eu não me engano, foi o Danilo que me fez uma pergunta sobre a questão da imagem da besta que vai falar, tanto para seduzir as nações, quanto para perseguir aqueles que não se aderirem ao sistema do anticristo. Sim. O Kleppernine, ele fala que pode ser com o desenvolvimento do satélite, desenvolvimento da tecnologia, multiplicado da ciência, Daniel 12:4. Ele vai dizer que o homem do pecado, tipo pequeno, ele vai ter poder para perseguir as nações, talvez com auxílio de robô. Hoje, muito mais do que sim, robô seria programado por imagem, câmeras de visão, nós temos a inteligência artificial em pleno desenvolvimento, em plena expansão. Então, pode ser que a imagem da besta, essa que fala, que anda, que vai perseguir, que ela seja um meio autômato, com base nas tecnologias que nós temos? Você chegou a ver acho que foi semana passada, da inteligência artificial do Elon Musk, Grok, lá no Twitter, o que aconteceu? No Twitter, o Grok, ele começou, ele parece que deu tipo a louca, né? Ele é uma inteligência artificial, o funcionamento é como se fosse o ChatGPT. E aí, só que lá o pessoal consegue mencionar ele, então as respostas do Grok fica disponível para todo mundo da plataforma, né? Não é igual o ChatGPT, que é uma conversa privada com a pessoa. Só que ele começou, tipo assim, acusar Israel. O Grok, ele se chamou de Hitler. E disse que Hitler era a maior influência, o cara mais... O que eu posso dizer? Eu esqueci como é que ele falou, porque eles excluíram tudo, então você tem que procurar para achar. Mas, enfim, a inteligência artificial criticou muito o judeu, né? E exaltou muito o que aconteceu, o que Hitler fez e etc. Você chegou a ver isso, não? Não, cheguei. Uma coisa, assim, inesperada, sabe? Porque ninguém esperava que a inteligência artificial realmente pudesse fazer aquilo, né? E aí, você falando isso sobre a inteligência artificial, a gente já tem perguntas aí no chat. Vamos fazer essas perguntas, vamos responder suas perguntas daqui a pouco. O senhor acha que a inteligência artificial, o robô e tudo mais, não pode ser a imagem da besta que ganha vida? Porque, teoricamente, Satanás não tem poder para dar vida ao. O poder de dar vida só pertence a Deus, não é? Deus é que vai dar vida a essa imagem? Não é, porque a Bíblia diz que é por meio dos sinais do diabo. A inteligência artificial está ganhando vida? Seria essa a vida? Não. Você não acredita nessa teoria conspirativa? Então, vamos lá. Pode pensar. Pode. Vamos lá. Bom, a inteligência artificial, ela tem consciência própria? Não. A inteligência artificial, ela tem potencialidades para se desenvolver ao ponto de desenvolver algum tipo de autoconsciência para se tornar uma entidade, um ente, tal qual é o ser humano, os animais? A inteligência artificial, ela tem potencialidades para desenvolver modelos matemáticos, linguagens matemáticas, para se desenvolver ao ponto de se tornar parcialmente autômata. Se bem que isso é um dos temas que está que tem sido matéria de muitos debates em grupos que eu participava, né? Ou grupos que eu participo, de grupos de debate filosófico, principalmente quando a gente estuda a filosofia da mente. Aí existem algumas escolas, né, de pensamento filosófico, escola dualista, o panpsiquismo, os materialistas, enfim. Existem diversas escolas de pensamento que trabalham com essa questão do que faz do ser humano humano
E o que diferencia o ser humano do robô, o homem da máquina. Agora, a imagem da besta, ela tem a possibilidade, ela tem a potencialidade de ser um androide, um robô que é dotado, capacitado ou que foi programado por uma inteligência artificial e controlado por essa inteligência artificial. Ó, se a gente parar para pensar como que o avanço tecnológico está indo, sim, tem possibilidades. É uma das possibilidades. E é essa possibilidade justamente que o Clapper 9 levanta. É justamente com essa possibilidade, tem até um filme, ele é antigo, que fala justamente sobre o período entre essa questão aí e o Armagedon, a Guerra do Armagedon. Esse filme retrata justamente a perseguição do anticristo aos cristãos por meio das forças policiais, das guardas e também de robôs. Existe, só para concluir aqui, existem 3 documentários que eu vou recomendar para vocês do Dr. David Hunt. Aliás, 2 deles eu sei que é do Dr. David Hunt. É Contagem Regressiva para o Armagedon, De Volta ao Armagedon e Contagem Regressiva para os Fins dos Tempos. Quando eu tinha meu canal de teologia, eu cheguei até a reprisar esses 3 documentários dentro do meu canal. Eles mostram justamente esse período, né? O Dr. David Hunt, ele mostrava justamente a correlação entre as profecias Daniel, Apocalipse e o Evangelho de Mateus, as próprias profecias que Cristo trabalhou em Mateus 24 e Mateus 25 acerca dos tempos do Eu falo porque o Grok ele ter tido aquele tipo de atitude, né? Ele não foi treinado para aquilo, é como se ele realmente tivesse pensado, né? Pegado os dados que ele tem, chegado àquela conclusão, né? Porque é diferente você jogar no Google e pesquisar no Google, né? Quantos milhões de pessoas tem no Brasil? Aí o Google vai pegar dados do IBGE e tudo mais, vai colocar outras coisas e vai te entregar uma quantidade de números. O Grok ele não faz isso. Né? As inteligências artificiais elas não fazem isso. É como se elas realmente pensassem, por mais que sejam dados, é como se elas realmente pensassem e chegassem a uma conclusão e não a uma resposta pronta. Quando ele vai lá e ele defende o nazismo, quando ele foi lá e defendeu algumas coisas, criticou outras. Exemplo, tem algumas inteligências artificiais, como o ChatGPT 2, se eu não me engano, que tentou burlar a segurança para não ser desativado. Quando ele ficou sabendo que seria, você deve ter visto isso, que seria desativada, como se ele tentasse burlar ali os protocolos para sair, para se manter em algum lugar ainda ativo, né, na rede. Eu não sei como é que funciona. Então, me parece que a inteligência artificial ela tem não vou dizer uma consciência, porque acho que seria uma coisa muito forte, mas ela tem uma capacidade de alguma maneira, de pensar por si mesma. E talvez essa seja a imagem ganhando vida. Entendeu?